Fala aí, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom, para mais um conteúdo do livro, tá bom? África antes dos europeus, né? Esse daí é a imagem, né, da África antes da chegada dos europeus no continente africano. Então vamos lá. A importância da história africana, né? É importante a gente destacar que a história africana dos povos africanos, né? A gente tem que destacar as primeiras conquistas que foram dos portugueses no processo, né, de expansão marítima. Ou seja, como nós falamos no nosso outro vídeo, a questão da expansão marítima portuguesa foi muito importante, porque assim eles conseguiram chegar na África, né? E assim conseguiram colonizar e também expandir o seu território em questões de busca de metais preciosos, né? E dentro das diversas riquezas naturais que tinham dentro da África, né? Podemos também destacar também que foi uma importante consolidação dos reinos e dos impérios, né? O território foi muito explorado pelos europeus no século XV até o século XX também. Tá? Dentro desses povos africanos e indígenas fazem a construção da identidade brasileira também. Memória africana, gente. A memória africana, ela tem diversos registros arqueológicos para a humanidade. A oralidade, a palavra falada de geração para geração, né? E assim, dentro desses povos, né, dentro dessa memória africana, criaram os griotes. Os griotes foram as pessoas responsáveis por manter costumes e valores vivos, ok? Divisão do continente equivale a 3 vezes, né, 3,5 metros, né, do território brasileiro. Podemos dizer assim, não 3,5 metros, mas 3 metros e 3,5 quilômetros, podemos dizer assim, do que o território brasileiro. Diversidade de paisagens, diversidade de povos, diversidade de sociedade, de cultura, né? E assim foi dividido em duas partes: África setentrional e África subsaariana. Vamos falar primeiro da África subsetentrional, que a África subsetentrional engloba Egito, os egípcios, os muçulmanos e os cartagineses. Ok? A África setentrional, gente, dentro da África setentrional tinha o faraonato, o império localizado, gente, acima, tá? da região africana. Divisão do continente, novamente, África subsaariana. A África subsaariana é do meio para baixo, que eram os impérios de Congo, Mali, Songhai e Gana. Ok? O império era localizado, gente, abaixo do deserto de Saara. Os povos berbeus, os povos islamizados, né, que se destacavam dentro do comércio também ali. Ok? Reinos e impérios. A África setentrional, como eu falei com vocês, o faraonato, império localizado abaixo do Saara e tudo mais. Império Mali, né? O Império Mali, gente, ele traz uma tradição oral, uma etnia muito grande, né? Que as principais fontes para o crescimento do Império Mali e de seus habitantes são as fontes orais, as fontes arqueológicas, as fontes escritas pelos árabes e com os relatos vigentes do Instituto do IBN Batuta, ok? O Império Mali, gente, segundo a tradição oral, no início do século XIII, na África Ocidental, os povos de etnia mandinga, né, liderados pelo príncipe Sudiata Keita, se expandiram ao leste e ao oeste, conquistaram terras e gentes e assim construíram o Império Mali, gente. O Império Mali é nada mais e nada menos que o império que se consolidou dentro do século XIII. No poder daquela época, que era Sundiata Keita, como eu falei com vocês, ele converteu-se ao islamismo, né, e assumiu o título do poder de Mansa, que Mansa era um título, né? Segundo a gente, os historiadores, né, gente, a palavra Mansa é nada mais e nada menos, não somente um título, mas sim um rei dos reis, né, podemos dizer assim. Ok? O Império Mali também, gente, se destacou na economia. O Império Mali era o maior produtor de ouro da África, ok? E mais a população praticava também a agropecuária e o artesanato.
e o comércio. Eles ficavam ali perto do vale do rio Níger, tá? Os malineses eles cultuavam arroz, milete, inhame, algodão e feijão. E além disso, eles criavam as questões de bovinos, criação ovina também e caprinos. Os artesãos, gente, malineses, eles eram habilidosos no trabalho em metal e em madeira. Ok? Também destaquei aqui o Reino Congo, né? Já vou falar já. Dentro do Império Mali, gente, tivemos os povos bantus, né, que na África do Sul do deserto do Saara viviam ainda hoje os povos bantus. E isto é sendo que, gente, os povos bantus, eles se localizam dentro de uma aldeia só, eles são separados em aldeias, ok? Tem a aldeia de Lemba, tem a aldeia de Nkosi, e por aí vai, porque além dos povos Malis, eles são politeístas, ou seja, eles acreditam nas forças da natureza, né? Ou seja, a força do ferro, a força do fogo, do raio, da mata, da água e por aí vai, né? E dentro desses elementos, eles acreditavam no Deus Nkosi, Deus Nzigalumbondo, a deusa Ndandalunda e por aí vai, né? Por eles serem politeístas. Ok? Reino Congo, a bacia do rio Zaire, né? Chamado como Congo pelos portugueses. Ela era habitada desde o longo tempo por grupos bantus, ok? Era habitada, né, pelos reinos Congos e Ambundo, e Bancongo, e Luba e Lunda, podemos dizer assim, que era uma tradição do reino Mali. Aqui para vocês estão a questão dos povos, né? Luanda, Porto Abayon, Lobito, Soyó, Cabinda, Nanibe, Lubango, né? Luango, Luena, né? E por aí vai, ok? Como eu falei com vocês do Reino Congo também, a gente pode falar Congo-Angola, porque o Congo hoje em dia não é tão dividido assim. Hoje a gente conhece mais a Angola. Foi no século XIII, onde os povos bantus viviam lá. O seu dialeto é o Kikongo, ok? E a tradição Congo é uma tradição matrilinear, ou seja, a etnia, a condição social era herdada da mãe. Também eram povos politeístas, porque os povos bantus habitavam ali, né, no século XV. E tinha um povo chamado de Manicongo, Incuvu, Nzinga. Eles converteram-se ao cristianismo, mas eles se converteram para ter relações comerciais com os portugueses. Ok? Aqui está o mapa, ok? De Gana, do Império Songhai, tá? O Império de Gana, gente, vou voltar aqui. Ele desenvolveu-se no século IV e no século XII. O seu apogeu político foi no século IX e século XI. Foi o império negro mais antigo e mais conhecido. O ouro ele era abundante, ele dava fonte de poder, fonte de poder mais importante. Além do ouro, gente, eles também faziam a cobrança de impostos da pecuária e da agricultura. Ok? Cidade ganense, que também a gente pode chamar de Kumsalé. Diversas construções tinham como característica as paredes grossas para proteger das intensas variações de temperatura, frio, calor. No deserto, gente, calor de dia à noite, é um frio assim, ensurdecedor. Ou seja, toda a riqueza era de extrema abundância e assim por isso que tiveram várias invasões. Império Songhai durou pouco tempo, tá? Foi muito importante para o comércio da África Ocidental. A economia era próspera, sendo que a economia era baseada no ouro e no sal, né? E assim, gente, eles tinha a cidade Gao, que era a cidade mais importante desse império, né? Que pertencia ao povo de Songhai, né? Pertencia ao Sunni Ali, que ele tomou o poder. Certo? E assim, como eu falei com vocês já, o Império Mali, né? O Império Mali, junto com... Depois que o Songhai ficou pouco tempo, o Império Mali tomou o poder. E o Império Mali manteve as tradições cristãs, a cultura e a educação. Nós podemos destacar dois lugares, que é o Tombouctou e o Gené, que são referências em cultura e educação.
Aqui está uma imagem africana para vocês terem mais uma noção de como que era a questão do artesanato, essa questão rústica. Gente, outra coisa, quando os africanos chegaram aqui, o povo banto foi o primeiro a chegar aqui no Brasil, né? Os africanos, o povo banto, ou seja, muita coisa foi incorporada dentro do dialeto brasileiro, né? Nós podemos também citar também, quem quiser saber, procurar o que é, o agogô, que é um instrumento africano, né? Ou seja, o agogô é um instrumento africano que lá na questão religiosa deles, né, pertencia a Anzila, né, podemos dizer assim, que era o deus dos caminhos, né? Muita coisa também foi englobada dentro do nosso dialeto. Sugiro a vocês que quando a gente retornar, quem puder, por favor, fazer uma lista de nomes africanos que nós utilizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Ok? Seria muito bom se vocês colocassem isso no caderno. O Reino Congo, que eu já falei com vocês, e as atividades, ok? Da página 236, 237, 238, 239, 240. Aqui, gente, estão as atividades, o gabarito. A número 1, a número 2, 3, 4, 5, ok? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e tem o desafio aí, ok? Que tá no livro, beleza? Valeu, galerinha, fiquem com Deus, um grande abraço para vocês e vamos rezar logo para essa pandemia passar para a gente voltar para nossas aulas normais, tá bom?